Boa tarde, meu nome é Clara e componho o grupo junto com a Maria Eduarda. Nós somos alunas da Universidade Federal Fluminense, do curso de Biomedicina, e falaremos sobre anatomia aplicada da drenagem linfática do cólon como um trabalho de avaliação da disciplina de Morfologia 6. Primeiramente, esses são os tópicos que serão apresentados ao longo do trabalho. Faremos uma pequena introdução sobre o intestino grosso e sobre o sistema linfático, falando um pouco do tecido linfóide associado à mucosa. Depois falaremos do suprimento arterial e drenagem venosa do intestino grosso. Após isso, falaremos dos linfonodos da região do intestino grosso, especificando cada área do órgão. E, por fim, falaremos de patologias associadas à drenagem linfática do intestino grosso. Bem, o intestino grosso apresenta extensão com início na papila ileal até o ânus, que representa uma moldura ao redor do intestino delgado. O seu tamanho apresenta um comprimento de 1,5 metros, com média de 7,5 centímetros de largura. Divide-se em seco, associado ao apêndice vermiforme, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e canal anal. As características do intestino grosso são a presença dos apêndices omentais, que são pequenas projeções adiposas distribuídas pelo intestino grosso. As tênias do cólon são faixas longitudinais de músculo liso, que dividem em mesocólica, omental e livre. As saculações são invaginações constituídas pelas camadas mucosa e submucosa, com projeção parcial no lúmen, sendo a disposição dessas ao longo do órgão variável. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema linfático. O sistema linfático é responsável por drenar o excesso de líquido dos espaços extracelulares para a corrente sanguínea e também pela remoção de resíduos resultantes da decomposição celular e infecção. Além disso, o sistema linfático é uma parte importante do sistema de defesa do corpo, pois quando há a drenagem de uma proteína estranha de uma área infectada, anticorpos específicos contra essa proteína são produzidos por células imunologicamente competentes e linfócitos são enviados para essa área infectada. O sistema linfático ele é composto por plexos linfáticos, que são redes de capilares linfáticos de fundo cego que se originam nos espaços extracelulares da maioria dos tecidos. Então, como podemos observar na imagem, no canto superior, a gente pode ver esse plexo, essa rede de capilares linfáticos que estão distribuídas entre as células dos tecidos. E como esses capilares eles são formados por um endotélio muito fino, que não tem membrana basal, proteínas plasmáticas, bactérias, resíduos celulares e até mesmo células inteiras, principalmente os linfócitos, entram neles com facilidade, junto com o excesso de líquido tecidual. Os vasos linfáticos, por sua vez, são vasos de parede finas, com muitas válvulas linfáticas que compõem uma rede por quase todo o corpo para drenar a linfa dos capilares linfáticos. Então, mais uma vez, como podemos observar na imagem, a linfa proveniente dos capilares vão passar pelos vasos linfáticos. E também podemos observar essas válvulas linfáticas presentes no vaso linfático. Os troncos linfáticos são grandes vasos coletores que recebem linfa de múltiplos vasos linfáticos. Esses troncos linfáticos se unem e formam um ducto linfático direito ou o ducto torácico. A linfa é um líquido tecidual que entra nos capilares linfáticos e é conduzido por vasos linfáticos. Geralmente, a linfa é transparente, aquosa e tem uma composição semelhante à do plasma sanguíneo. Os linfonodos são pequenas massas de tecido linfático encontradas ao longo do trajeto dos vasos linfáticos. Então, como podemos observar ali, os linfonodos e a função, eles são responsáveis por filtrar a linfa em seu trajeto até o sistema venoso. Os linfócitos, então, são células circulantes do sistema imune que reagem contra corpos estranhos. E, por último, os órgãos linfóides, que são partes do corpo que produzem linfócitos, como o timo, a medula óssea vermelha,
baço, tonsilas e os nódulos linfáticos solitários e agregados nas paredes do sistema digestório e no apêndice vermiforme. O sistema linfático ele oferece uma via até relativamente previsível para a disseminação de alguns tipos de células cancerosas em todo o corpo. A inflamação dos vasos linfáticos e o aumento dos linfonodos é um indicador importante de possível lesão, infecção ou doença, como, por exemplo, o câncer. Pode passar. Bom, existe um tecido linfóide que não é encapsulado. Esse é denominado o tecido linfóide associado à mucosa, ou TLAM. O termo mais conhecido é MALT, que é em inglês. Esse tecido linfóide apresenta subdivisão de acordo com as especializações dos órgãos, mesmo que não exista grandes diferenças nas microestruturas. O TLAG, no caso GAUT, ao lado dessa imagem, é o tecido linfóide associado ao tubo digestivo. Bem, essa porção há a maior concentração de linfócitos devido à extensão do trato alimentar. As células linfóides são distribuídas pela lâmina própria e na submucosa na forma de folículos. Há também a presença de centros germinativos associados à proliferação de linfócitos T e de linfócitos B nos folículos. Bem, agora falaremos sobre o suprimento arterial e drenagem venosa de cada porção do intestino grosso, pois percebemos que esse assunto é muito relevante para o entendimento da drenagem linfática. Bem, as artérias do seco e do apêndice são derivadas da artéria mesentérica superior, através do ramo da artéria ileocólica. Essa artéria também apresenta uma ramificação, que é a artéria apendicular, que está associada à irrigação do apêndice vermiforme e está situada na região do mesoapêndice. Já a drenagem venosa dessa porção intestinal está associada à veia ileocólica, que é um ramo da veia mesentérica superior, as tributárias superiores, que apresentam um ramo da veia cólica ascendente para sua drenagem, e as tributárias inferiores, que recebem o sangue das veias apendiculares, veias secais anterior e posterior. Com relação à irrigação arterial do cólon ascendente, ela provém de ramos da artéria mesentérica superior, que são as artérias ileocólica e cólica direita, como podemos observar na imagem ao lado. Pode passar. Já a drenagem venosa dessa região é feita por meio de tributários da veia mesentérica superior, que são as veias cólica direita e ileocólica, como mais uma vez podemos observar. Pode passar. Bem, a irrigação do cólon transverso está associada à sua divisão proximal e distal. Os 2 terços proximais apresentam ramificações da artéria mesentérica superior, que no caso é a artéria cólica média. Já o terço distal apresenta como fonte de irrigação 2 porções, a artéria cólica esquerda e o arco justacólico. Esse arco justacólico é formado pela artéria cólica esquerda e a artéria cólica direita, que juntas formam porção da artéria marginal para a composição desse arco justacólico. Já a drenagem venosa do cólon transverso está associada às ramificações da veia mesentérica superior, que no caso são as veias ileocólica e veia cólica média. A irrigação arterial do colo ascendente provém da artéria cólica esquerda, ramo da artéria mesentérica inferior. Pode passar. E a drenagem venosa do cólon descendente é feita pelas veias cólicas esquerdas, que são tributárias da veia mesentérica inferior, que por sua vez flui para a veia esplênica e depois para a veia porta em seu trajeto até o fígado. Pode passar. As artérias do cólon sigmoide são ramificações da artéria mesentérica inferior, que no caso são a artéria cólica esquerda e a artéria sigmoide. Essa artéria sigmoide apresenta um ramo ascendente e um ramo descendente, sendo que esse ramo ascendente se anastomosa com a artéria cólica esquerda para formar porção da artéria marginal,
que foi explicado anteriormente como parte do arco justacólico. Já a drenagem venosa do colo sigmoide está associada à veia mesentérica inferior, que manda um fluxo para a veia esplênica que pode chegar até a veia porta, como na imagem ao lado. Bom, a irrigação arterial ela é feita pela artéria retal superior, que é o ramo terminal da artéria mesentérica inferior, que supre a parte proximal do reto. Também é feita pela artéria retal média, originada da artéria ilíaca interna, e que supre a parte média do reto. Já a artéria retal inferior, originada da artéria pudenda inferior, é responsável por suprir a parte distal do reto e o canal anal. Pode passar, por favor. Já a drenagem venosa é feita por meio da veia retal superior. Ela drena a maior parte do sangue do reto e da parte superior do canal anal. Essa veia retal superior, ela mantém conexões com a veia retal média e com a veia retal inferior, que conduzem o sangue para a veia cava inferior. Pode passar. Agora, vamos abordar um pouco sobre a drenagem linfática do intestino grosso. Como o intestino grosso é um órgão amplo com comunicações das demais estruturas do abdômen, a drenagem linfática é dividida em duas áreas, em linfonodos mesentéricos superiores e linfonodos mesentéricos inferiores. Os linfonodos mesentéricos superiores acompanham a artéria mesentérica superior, sendo responsável, então, pela drenagem linfática do cólon, do seco, do colo ascendente, do seco e porção proximal do cólon transverso. Já os linfonodos mesentéricos inferiores estão associados à drenagem linfática da porção esquerda do intestino grosso, ou seja, parte distal do cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Pode passar. A partir dessa divisão, os linfonodos do intestino grosso formam grupos de acordo com a localização anatômica. Então, tem os linfonodos epicólicos, que encontram-se na superfície externa da camada serosa e da parede intestinal e podem estar associados aos apêndices homeontais. Os linfonodos paracólicos, que estão situados na margem intestinal ao longo das bordas mediais dos cólons ascendente e descendente, e também ao longo das bordas dos mesentérios dos cólons transverso e sigmoide. Os linfonodos cólicos intermediários estão distribuídos ao longo dos ramos das artérias mesentéricas superior e inferior. Já os linfonodos pré-aórticos ou pré-terminais encontram-se nos principais troncos das artérias mesentéricas superior e inferior. A linfa dos órgãos da região abdominal seguem até os troncos linfáticos lombares, tanto direito quanto esquerdo, e intestinais. E esse conteúdo passa pelos linfonodos que estão ao redor dos grandes vasos abdominais. Esses troncos realizam união na cisterna do quilo para a formação do ducto torácico. E esse grande vaso linfático esvazia-se no sistema circulatório venoso, na junção entre a subclávia esquerda e as veias jugulares internas. Já a linfa na região pélvica segue para os linfonodos ilíacos comuns após passar por outros linfonodos, como sacrais, associados à localização próxima aos grandes vasos sanguíneos pélvicos. E os troncos linfáticos lombares coletam a linfa dos linfonodos ilíacos comuns. Pode passar, por favor. Agora falaremos um pouco sobre a drenagem linfática de cada parte específica do intestino grosso, começando com a drenagem linfática do seco e do apêndice. No seco, os linfonodos secais estão associados aos vasos linfáticos com origem nas faces anterior e posterior desse órgão. A partir disso, a linfa passará para os linfonodos ileocólicos, que são próximos às artérias ileocólicas e cólica direita, sendo comum nessa porção ocorrer a anastomose. A linfa, então, passará para os linfonodos mesentéricos superiores. Já no apêndice vermiforme, os linfonodos apendiculares, vasos que sobem pelo mesapêndice sendo impedidos ou não por nodos, irão passar a linfa para os linfonodos mesentéricos superiores. A drenagem linfática do cólon ascendente segue primeiro até os linfonodos epicólicos e paracólicos e posteriormente para os linfonodos mesentéricos superiores.
A drenagem linfática do cólon transverso está associada aos linfonodos cólicos médios, que acompanham as artérias cólicas médias, sendo a linfa então passada para os linfonodos mesentéricos superiores. Vale ressaltar que na altura da flexura esquerda, linfonodos ao longo da artéria cólica esquerda podem drenar para os linfonodos mesentéricos inferiores, mas isso depende do suprimento arterial desse terço distal. A drenagem linfática do cólon descendente é conduzida por vasos que seguem até os linfonodos epicólicos e paracólicos, e depois através dos linfonodos cólicos intermediários ao longo da artéria cólica esquerda. A linfa desses linfonodos segue para os linfonodos mesentéricos inferiores, situados ao redor da artéria mesentérica inferior. Pode passar. A drenagem linfática do cólon sigmoide está associada à drenagem do cólon descendente, sendo o caminho percorrido o mesmo, ou seja, os linfonodos epicólicos e paracólicos passam a linfa para os linfonodos cólicos intermediários, que estão ao longo da artéria cólica esquerda, e passará também para os linfonodos mesentéricos inferiores, que circundam a artéria mesentérica inferior. Os vasos linfáticos da parte superior do reto seguem até os linfonodos mesentéricos inferiores, e no caminho, muitos deles passam pelos linfonodos pararetrais ou pelos linfonodos sacrais. Os linfonodos mesentéricos inferiores, então, drenam para os linfonodos lombares. E os vasos linfáticos da metade inferior do reto drenam diretamente para os linfonodos sacrais ou para os linfonodos ilíacos internos. Pode passar. Já a drenagem linfática do canal anal, ela pode ser dividida em superior à linha pectinada e inferior à linha pectinada. Superiormente à linha pectinada, os vasos linfáticos drenam profundamente para os linfonodos ilíacos internos e, por meio deles, para os linfonodos ilíacos comuns e lombares. E inferiormente à linha pectinada, os vasos linfáticos drenam superficialmente para os linfonodos inguinais superficiais, assim como a maior parte do períneo. Pode passar, por favor. Agora, vamos falar sobre patologias associadas à drenagem linfática do intestino grosso. Bom, a apendicite é uma condição patológica frequente nas segundas e terceiras décadas de vida e trata-se de uma inflamação aguda do apêndice vermiforme, que causa dor abdominal intensa e súbita. Em geral, a compressão digital sobre o ponto de McBurney provoca dor abdominal máxima. Em jovens, geralmente, ela é causada por hiperplasia dos folículos linfáticos no apêndice vermiforme, o que oclui o lumen. E em pessoas idosas, a obstrução geralmente é causada por um fecálito, uma concreção que se forma ao redor do núcleo do material fecal. E quando, então, as secreções do apêndice vermiforme não conseguem sair, há edema do apêndice, que distende o peritônio visceral. No início, a apendicite geralmente causa dor vaga na região periumbilical, e mais tarde ocorre a dor intensa no quadrante inferior direito do abdômen, provocada pela irritação do peritônio parietal, que reveste a parede posterior do abdômen. Parede essa formada pelos músculos psoas e ilíaco na região do apêndice. Por isso, a extensão da coxa na articulação do quadril pode causar dor. A infecção aguda do apêndice vermiforme pode resultar em trombose na artéria apendicular, o que costuma resultar em isquemia, morte do tecido e perfuração do apêndice vermiforme com inflamação aguda. E essa ruptura do apêndice vermiforme provoca infecção do peritônio, que é a peritonite, aumento da dor abdominal, náuseas, vômito e rigidez abdominal, devido ao enrijecimento dos músculos abdominais. O tratamento da apendicite consiste na retirada cirúrgica do apêndice vermiforme, apendicectomia e na administração de antibióticos. E como podemos observar então na imagem, esse ponto de McBurney, que pode ser palpado e a pessoa sente dor ao palpá-lo. Pode passar, por favor. Bom, agora falaremos sobre o câncer coloretal ou de cólon em reto. Esse câncer está associado aos tumores que acometem o intestino grosso, na região dos cólons, reto ou ânus. Apresenta início com pólipos e lesões benignas que podem chegar à parede interna do órgão.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são esperados em 2020 40.990 novos casos de câncer coloretal. Os fatores de risco estão associados à idade igual ou maior de 50 anos, obesidade, alimentação pobre em fibras, histórico familiar, exposição ocupacional e outros. Já os sintomas estão associados ao aparecimento de sangue nas fezes, dor abdominal, fraqueza, anemia e outros. Bem, a exposição da mucosa aos agentes cancerígenos acarreta no desenvolvimento do câncer e de displasias epiteliais acentuadas. Essas, então, passam por diferenciação, crescimento e proliferação celular para a formação do adenoma, que pode levar ao desenvolvimento do adenocarcinoma, como na imagem ao lado, que mostra a alteração do epitélio até o desenvolvimento do câncer por conta dessa proliferação celular inadequada. Bem, como estamos falando do câncer de colo retal, vale ressaltar a classificação CNM dos tumores malignos. O T está associado à classificação do tumor primário, o que ocorre através de exames físicos, diagnóstico por imagem e ou cirurgia. TX está associado a quando o tumor primário não pode ser acessado. T0 é quando não há indício desse tumor primário. O TIS ocorre com carcinoma in situ, que pode ser intraepitelial ou com invasão da lâmina própria. T1 está associado a quando o tumor invade a submucosa. T2 é quando o tumor chega à camada muscular própria. T3 é quando o tumor atravessa a muscular própria, atingindo os tecidos pericólicos. Já T4 está associado a possíveis metástases, sendo que ele é subdividido em, de acordo com a invasão do peritônio, ou a invasão de órgãos adjacentes. A classificação N está associada aos linfonodos regionais afetados, que também pode ser diagnosticado por imagem ou com invasão cirúrgica. NX está associado quando os linfonodos regionais não podem ser avaliados. N0 ocorre com a ausência de metástases nesses linfonodos regionais. N1 está relacionado a metástase em 1 a 3 linfonodos regionais, sendo subclassificado de acordo com a quantidade de linfonodos afetados. N2 está associado a metástase em 4 ou mais linfonodos regionais, que também é subclassificado de acordo com a quantidade. Já a classificação M está associada às metástases à distância, sendo que MX ocorre quando não há metástase à distância para ser avaliada, M0 quando não há ocorrência de metástase à distância, e M1, que ocorre a metástase à distância, pode ser subclassificado de acordo com o órgão in situ ou está associado também a um peritônio. Bem, dessa forma, como resumo esquemático em relação ao cólio reto, podemos perceber que T1 está associado à invasão do tumor na submucosa, T2 na camada muscular própria, T3 na subserosa, tecidos pericólicos perinatais e não peritonizados. T4 está associado a metástases no peritônio víscera ou em outros órgãos ou estruturas. N1 está associado a igual a 3 linfonodos ou maior ou menor do que 3 linfonodos regionais afetados. E N2 quando há mais de 3 linfonodos regionais afetados. O diagnóstico do câncer de colo retal é realizado por biópsia com exame histopatológico do tumor, com retirada da amostra por endoscópio introduzido no reto, sendo esse o procedimento de colonoscopia. As metástases são analisadas por tomografia computadorizada e ressonância magnética. A maioria dos casos ocorre abaixo no colo descendente sigmoide, porém, principalmente na região do reto. O tratamento depende da extensão, tamanho e localização do tumor. Bem, a drenagem linfática também é alterada com uma possível cirurgia para a retirada da porção intestinal afetada. Isso está associado pois os vasos linfáticos e linfonodos acompanham os vasos sanguíneos, ou seja, estão associados à defesa contra possíveis doenças que possam acometer o intestino grosso. Já foi associado que a melhor investigação dos linfonodos está relacionada à maior sobrevivência dos pacientes. Pacientes com câncer coloretal com metástases nos linfonodos
são classificados como a partir do estágio 3, que está associado, então, ao T3. Esse grupo é heterogêneo de acordo com a quantidade de linfonodos afetados. Há o conceito de linfonodos comprometidos. Esse conceito mensura a razão entre o número de linfonodos metastásicos e o número de dissecados, e pode ser usado para análise de recidivas tumorais. Na imagem ao lado, podemos perceber o tumor primário e como ele já está afetando os linfonodos da região do intestino grosso. Bem, tumores no cólon ascendente ou transverso requerem investigação clínica dos linfonodos mesentéricos superiores. Já tumores no cólon descendente estão relacionados à análise dos linfonodos mesentéricos inferiores. Sendo relevante também mencionar que o trajeto retroperitoneal da artéria mesentérica inferior está associado também aos linfonodos retroperitoneais. A linfadenectomia radical está associada à ressecção do câncer coloretal, que requer a remoção do linfonodo da localização mais alta que drena para a área do intestino grosso, na qual se localiza o tumor, de forma a evitar que ocorra metástase com o espalhamento dessa célula cancerosa. A extensão da retirada dos linfonodos está associada com as características clínicas pré-operatórias, achados clínicos e extensão da metástase nos linfonodos. E também é importante ressaltar o grau de invasão do tumor. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.